Fala galera, vamos falar agora sobre a classificação do Borussia Dortmund para cima do Sevilha. Aliás, de novo, Erling Haaland como grande protagonista, né? Impressionante quando a gente olha para os números dele em Champions, quando a gente olha para o número de vezes em que ele tem sido protagonista. Lembra que ele é o jogador mais jovem e que precisa de menos jogos também para chegar à marca de 20 gols na Champions e que semana após semana vai tendo atuações importantes. Então é uma realidade, é um fenômeno em termos de marcas para alguém tão jovem e tem tudo para escrever ainda muitas páginas dentro dessa história jogando na Champions, até porque a gente está falando de um jogador extremamente jovem e foi autor dos 2 gols do Borussia Dortmund no 2-2 diante do Sevilha. Como o primeiro jogo tinha sido 3-2, o Borussia Dortmund se classifica. O curioso é que teve drama no final. O último lance do jogo é o Sevilha tentando e até jogando bola para a área, podendo se classificar, mas eu diria que é um jogo em que o roteiro, ou pelo menos os gols, vão num caminho muito diferente do que era a dinâmica da partida, do que era o momento de cada gol ali dentro da partida. Então acho que a gente pode falar do jogo a partir disso. O Sevilha passa, o Borussia Dortmund passa, o Sevilha ainda conseguiu lutar até o fim, né, honrar a sua fama de ser um clube que não se rende, que briga até o último instante, brigou de fato até o último instante, mas está eliminado em mais um dia de protagonismo do Haaland. Agora, se a gente for falar sobre a partida como um todo, primeiro, vamos lembrar que no jogo da ida foi um duelo que já encaminhava uma parte do que seria esse duelo, né? O contexto do duelo era um Sevilha do Lopetegui que gosta de controlar o tempo, controlar o ritmo com a bola nos pés, um Borussia Dortmund que gosta muito de castigar os adversários e gosta quando tem o contra-ataque à disposição, quando tem campo para acelerar. Na primeira partida isso ficou muito nítido, né? Como o Borussia Dortmund castigou o Sevilha. Em determinado momento o Sevilha perde o controle da bola, perde o controle do jogo e cada roubada de bola, cada perda de bola representa uma transição perigosa e o Borussia Dortmund teve um período avassalador naquela partida. Vou deixar a análise aqui em cima se você quiser conferir lá a análise mais detalhada da ida. Na volta, não era algo tão diferente. De novo, era a ideia de um Sevilha que tentaria trabalhar a bola, tentaria construir com paciência, com calma, elaborar a partir da posse, contra um Borussia Dortmund que tentaria castigar quando recuperasse a bola. Com diferenças, é claro, a partir da escalação, por exemplo, desfalques importantes do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund já tinha jogado contra o Bayern sem opções dessa velocidade do drible, da criação, principalmente sem o Jadon Sancho, mas sem Rafael Guerreiro, sem Reina também, outra opção importante quando a gente olha para as opções de aceleração, são 3 jogadores importantes nisso. Então é claro que era um Borussia Dortmund que teria menos armas para castigar nos contra-ataques. Mas mais do que isso, aí eu começo a falar um pouco sobre como o placar não tem muito a ver com o que o roteiro da partida dizia. Por quê? A primeira meia hora de jogo do Sevilha é muito boa. O Sevilha joga muito bem o início da partida, controlando o jogo, trabalhando com qualidade a posse de bola, gerando dificuldades para o Borussia Dortmund que não conseguia achar a marcação. Aí a gente pode falar, sim, faltou poder de fogo, faltou criar chances mais contundentes, mais claras. É verdade, talvez esse tenha sido o grande pecado do Sevilha, mas não é por falta de controle ali. O Sevilha começa a partida com uma distribuição um pouco diferente das peças e também controlando os espaços, trabalhando, construindo com calma, ganhando a segunda bola quase sempre, impedindo que o Borussia Dortmund encaixasse saídas rápidas, empurrando para trás os jogadores de lado do Borussia Dortmund que seriam os principais responsáveis por um auxílio ao Haaland lá na frente para os contra-ataques. Então o início do Sevilha é excelente. E isso é curioso porque o Sevilha chega a ficar atrás no placar, né? E quando toma o 2-0, a sensação era de confronto completamente definido. Mas vamos para antes do 1-0 na partida. O antes do 1-0 na partida, que é justamente a primeira meia hora, que para mim foi o melhor período do Sevilha no jogo, teve uma distribuição diferente das peças. O Sevilha dessa vez teve o Acunha ficando mais próximo dos 2 zagueiros. Diego Carlos zagueiro pela esquerda, com o Koundé zagueiro pela direita, Jesus Navas na lateral. Então, em tese, as formações não tinham um grande mistério, em tese, olhando para a base dos times, né? Eu falei sobre modificações, desfalques no Borussia Dortmund, no lado do Sevilha também, modificações, importante retorno do Ocampos, a presença do Oscar Rodrigues como esse meia central à frente dos 2 volantes, em tese, à frente dos 2 volantes, mas com a bola o funcionamento era um pouco diferente em termos de distribuição das peças, porque o Acunha ficava um pouco mais em relação ao Jesus Navas. Então, o que acontecia? O Jesus Navas se projetava pelo lado direito,
para ocupar o corredor quase como um ponta. Ele ficava numa altura mais avançada do que o Acunha pelo outro lado. Não é que o Acunha fosse exatamente um terceiro zagueiro, ele também se projetava, mas numa faixa mais recuada do que o Jesus Navas, que ficava mais espetado. Até porque o Susso, que é o meia em tese pela direita, trabalha por dentro, ele tende a centralizar. Então o Jesus Navas ocupava o corredor, o Susso um pouco por dentro, o Oscar Rodrigues não era exatamente essa figura do 10, ele não era exatamente esse meia centralizado, era um meia muito mais caindo pela esquerda para dar suporte por ali ao Ocampos, além das projeções do Acunha. E por ali o Sevilha consegue ganhar vantagens. Então ali o Borussia Dortmund tinha o Thorgan Hazard fechando essa linha de meio campo pela direita, com o Marco Reus pela esquerda e o trio de meio campistas. Delaney centralizado, com Dahoud à esquerda e o Bellingham à direita. Os três volantes, três meio campistas do Borussia Dortmund. O fato do Ocampos estar em campo já é um cara que dá uma velocidade, deixa o time mais vertical, dá profundidade, dá uma capacidade de aceleração que o Sevilha sente muita falta quando não tem. E no primeiro jogo isso ficou muito nítido, né? Com a dificuldade do Papu Gomes em oferecer características minimamente parecidas. Então dessa vez o Sevilha tinha pelo lado esquerdo saída com Acunha, tinha a distribuição com Fernando e Jordan, que se revezavam cada hora um pela direita e o outro na esquerda, os dois rodando muito à frente da zaga. O Diego Carlos ficava centralizado, o Koundé tinha liberdade para se projetar à direita, e é um zagueiro que tem facilidade para se projetar também, então o Koundé se lançava pela direita, o Acunha se lançava pela esquerda. Mas os jogadores abertos eram Navas de um lado, Ocampos do outro. O Ocampos atraía a marcação do Morey, o Oscar Rodrigues tentava se colocar nessa faixa do campo, às costas do Bellingham. O Delaney vai tentar sair para fazer essa marcação, o Susso já está por dentro, tentando explorar por ali também. Ou o Bellingham vai sair para um combate, por exemplo, em quem estiver atacando por ali, seja o Acunha se projetando por dentro, seja o Jordan armando o jogo por dentro, seja o Fernando, que nessa primeira meia hora estava em todas as partes do campo, ganhando duelos, recuperando a bola, ganhando a segunda bola. Então o Sevilha rodava a bola com qualidade e toda a sobra era do Sevilha. Fosse pressionando no campo de ataque, fosse numa bola rebatida, fosse numa tentativa de esticada do Borussia Dortmund, porque como eu falei, o Borussia acabou tendo, empurrados para trás, os seus dois meias de velocidade, que seriam Thorgan Hazard e Marco Reus. Eles estavam muito mais tentando ajudar essa marcação do que prontos para um contra-ataque. Era diferente o número de opções de peças para acelerar a partir da retomada de bola era bem diferente do que tinha sido na partida de ida, na vitória do Borussia Dortmund, quando cada roubada castigava o Sevilha. Mas aí vem o lado curioso disso tudo, né? Sevilha muito bem, gerando vantagens, trabalhando bem a bola, ficando com a segunda bola. O Sevilha fez uma meia hora de total controle, mas aí um descuido, num momento talvez até de excesso de confiança, porque o Sevilha era tão soberano em cada segunda bola, em cada dividida, em cada sobra, que o gol do Borussia Dortmund nasce de um erro bobo até, de uma saída de bola pela direita, com o Koundé, um desentendimento ali, bola recuperada, bola em profundidade para o Reus no momento em que a linha de defesa do Sevilha está totalmente desmontada, até porque o Koundé estava lá na frente, e o Reus rola para trás para o Haaland fazer 1-0. A partir daí o jogo muda completamente e o Sevilha não jogaria mais no nível que tinha jogado a primeira meia hora. Inclusive, logo depois do gol, o Borussia Dortmund já tem roubada de bola imediatamente no campo de ataque, e aí começava aquela sensação o time que gosta e precisa ter a bola para controlar o ritmo, quando perde o controle, perde a confiança, tende a perder a bola mais rapidamente e cada perda de bola tende a ser mais castigada ou no mínimo passa a sensação de maior perigo. Então o jogo muda. Essa reta final do primeiro tempo já é uma reta final de um Borussia Dortmund passando a sensação de maior perigo. No segundo tempo, volta da mesma forma. O Borussia Dortmund volta mais inteiro, volta rondando a área, volta acelerando, conseguindo encaixar essas transições, e aí vem aquela sequência maluca ali em termos de arbitragem, de VAR e tudo. Aí o gol é anulado, aí o gol é anulado por conta de uma falta, mas o VAR identifica na revisão do gol anulado que tinha tido um pênalti na jogada anterior, é marcado o pênalti é batido, o Haaland perde, mas aí o VAR revisa de novo, manda voltar, aí sim ele faz o 2-0. A partir do 2-0, a sensação era de acabou.
O Sevilha não teria forças a partir dali para ser um time capaz de controlar, trabalhar a bola com paciência, sem ceder chances, sem ser castigado, até porque a confiança já não era mais a mesma. O Lopetegui tenta algumas substituições, muda um pouco a dinâmica do time, não em termos de distribuição das peças em campo, mas sim a questão das características, então passa a ter En-Nesyri e o Luuk de Jong formando uma dupla de ataque, o Suso partindo da direita para dentro continuou, liberando o corredor para o Jesus Navas, mas aí entra o Papu Gomes na vaga do Ocampos, que também não está 100% ainda, o time perde profundidade pelo lado, o Papu Gomes abre para tentar receber a bola, mas ele muito aberto, muito espetado, tende a participar menos do jogo e isso deixa ele menos confortável, né? Um jogador que precisa estar o tempo inteiro se apresentando para receber a bola. E aí para fazer esse movimento da esquerda para dentro, o Acunha já tem que se mandar um pouco mais. O Fernando em alguns momentos passa a ficar mais como terceiro zagueiro. Enfim, o Sevilha tenta se adaptar, né? Tenta mudar um pouco as peças. Mas na verdade chega o gol com um pênalti, uma jogada achada ali, um pênalti até bastante bobo de um cruzamento para a área e que coloca em tese o Sevilha na partida. Mas eu digo em tese porque apesar do 2-1, o Sevilha não chegou a dominar o jogo como tinha feito na meia hora inicial. Mas consegue chegar ao 2-2 de novo com o En-Nesyri já no finalzinho da partida. E aí sim, nos acréscimos, vira aquela sensação do descontrole, do será que dá, do drama de uma reta final de um confronto de mata-mata. Tanto que o Sevilha ainda tem a bola jogada para a área no último instante ali dos acréscimos, com 50, 51 do segundo tempo. Então, até chegou a acreditar num 3-2, que levaria a partida para a prorrogação. Mas eu diria que a partir do momento em que o Borussia Dortmund esteve na frente no placar, o Sevilha mostrou um nível coletivo, uma qualidade bem inferior. Então é um jogo curioso, porque os gols vão ditando um caminho, mas esses gols vão saindo de uma forma não muito coerente com o nível das atuações dos dois lados. Então eu repito, assim, para mim, o Sevilha fez uma bela partida no primeiro tempo, principalmente na primeira meia hora, mas depois, apesar do Borussia Dortmund ter tomado um susto no finalzinho, não é que o jogo tenha sido tão perigoso assim para o Borussia Dortmund em termos de controle do Sevilha. É verdade, no segundo tempo ali também tem o período da substituição, em que o Terzic coloca o Passlack justamente para fechar um pouco mais essa segunda linha de marcação, né, abrindo mão do Torgan Hazard e tudo, mas nessa altura do segundo tempo, o Borussia Dortmund também poderia ter matado o confronto, porque tem escapadas com Bellingham, tem roubada de bola no campo de ataque com o Daoud, e dava para o Borussia Dortmund ter definido o jogo antes desses acréscimos, antes do drama, que foi curto, foi breve, mas que foi suficiente para transformar essa reta final num susto, num drama. Passa o Borussia Dortmund, tem sido um time irregular, mas que tem qualidade para definir, embora dessa vez desfalcado, perde muito sem o Jadon Sancho, principalmente, mas é um time que tem hoje um dos grandes artilheiros do futebol europeu, do futebol mundial, que é o Haaland. De novo, protagonista num jogo grande, aparecendo, fazendo 2 gols, acumulando marcas impressionantes, também na Champions, né? Em tudo quanto é lugar por onde ele passou até agora, ele acumula marcas relevantes e na Champions não tem sido diferente. Borussia tá nas quartas, o espaço tá aberto para vocês comentarem, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho e deixem a curtida no vídeo. Um abraço, até a próxima.